O que acontece quando duas formas diferentes de entender a realidade são colocadas para lutar, mesmo nunca tendo sido inimigas? Em que momento ciência e religião passaram a parecer opostas? O que exatamente se perdeu nessa separação? Segundo a leitura de O Primitivo, o conflito não nasceu do conhecimento, nasceu da confusão sobre o papel de cada coisa. Quando Neil deGrasse Tyson fala sobre Deus, ele não fala como um militante ateu. Ele fala como alguém que mudou de linguagem. Ainda criança, ao descobrir o universo, algumas respostas religiosas deixaram de acompanhá-lo. Não porque fossem falsas, mas porque estavam respondendo perguntas diferentes. E isso levanta uma anomalia. Será que o erro não está em abandonar a religião, mas em exigir que ela funcione como ciência? Mesmo sem acreditar literalmente, Tyson estudou profundamente os textos sagrados. Torá, Alcorão, Bíblia. Por que alguém faria isso se não vê valor ali? Porque, como destaca O Primitivo, religião não é apenas crença metafísica, é engenharia social primitiva. Antes de telescópios, antes de equações, antes de laboratórios, o ser humano precisava sobreviver em grupo. E para isso, precisava de algo mais poderoso que força física: coerência coletiva. A arqueologia deixa isso claro. Os primeiros sinais inequívocos de humanidade não são ferramentas sofisticadas, são rituais. Enterros neandertais com objetos pessoais indicam algo que a seleção natural sozinha não explica. Um corpo morto não precisa de nada, mas o vivo precisa acreditar que aquilo significou algo. Talvez ali tenha surgido a verdadeira ruptura entre animal e humano, no momento em que a morte deixou de ser apenas um evento biológico e passou a ser um problema simbólico. Yuval Noah Harari afirma que a capacidade humana de cooperar em larga escala nasce de narrativas compartilhadas. E aqui surge a concordância. A ciência descreve a realidade. A religião organiza a experiência humana dentro dela. Uma mede, a outra dá coesão. O erro moderno foi colocar uma no lugar da outra. A ciência nunca prometeu sentido, ela prometeu explicação. E a religião nunca prometeu precisão objetiva. Ela prometeu pertencimento. Albert Einstein entendia isso com clareza quando dizia que ciência e espiritualidade não competem, elas se complementam. A ciência responde ao como, a religião responde ao como viver juntos. O problema começa quando a religião tenta explicar órbitas ou quando a ciência tenta substituir valores humanos. Tyson é enfático nesse ponto. O perigo não está na fé, está em moldar a realidade objetiva com base no desejo. Mas, como observa O Primitivo, o outro extremo também é perigoso. Uma sociedade que sabe tudo, mas não compartilha nada. Hoje, nunca tivemos tanto conhecimento acumulado e nunca tivemos tantos indivíduos isolados. Igrejas esvaziam, comunidades fragmentam. Cada pessoa se torna responsável por criar sentido sozinha. Isso não é uma liberdade absoluta, é sobrecarga existencial. A ciência explica a morte com perfeição, mas não ensina a lidar com o luto. Quando Tyson perdeu os pais, ambos em idade avançada, ele não recorreu à fé tradicional, mas também não reduziu a perda a um evento químico. Ele falou em ciclo completo. Isso quebra a expectativa. A ciência explicou o fim, o significado veio da vida vivida. Talvez seja exatamente isso que esteja sendo mal compreendido. A religião não existe para explicar o universo, ela existe para ajudar o ser humano a habitar nele. E a ciência não existe para substituir Deus, ela existe para impedir que o medo governe a realidade. Segundo O Primitivo, talvez maturidade intelectual não seja escolher um lado, mas entender os limites de cada linguagem. Talvez Deus não seja uma entidade física a ser medida. Talvez seja uma resposta simbólica ao fato de que existir é pesado demais para ser carregado sozinho. Ou talvez seja apenas isso que damos esse nome. A pergunta final não é se ciência e religião concordam. A pergunta é: o que acontece com uma civilização que tenta viver só de fatos, sem significado compartilhado? E o que acontece com uma civilização que vive só de significado, ignorando a realidade? Comenta aqui embaixo o que você acha. Esse debate não tem resposta simples, e é exatamente por isso que importa. Se inscreve no canal para continuar esse tipo de reflexão que não cabe em frases prontas, porque isso foi só o começo.